1:7, assim está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O apóstolo João, ele está dando uma orientação aqui aos irmãos, muito importante dentro da instrução, orientação que os irmãos precisavam ter para a vida com Cristo em Cristo. O apóstolo João, ele vai falar que nós devemos andar na luz. Essa luz que nos leva a estar em comunhão um com o outro, se estivermos na luz. Nós não vamos ter comunhão com outra pessoa que não está na luz. Mas espera aí, irmão Ed, vamos entender o que é essa luz. Que luz é essa que temos que andar e estar, que o apóstolo João está falando? Jesus é a verdade, é a luz. Nós temos que andar nele, por ele, a palavra dele. E eu só posso ter comunhão com outro que se diz da fé, se tiver na fé, se tiver na luz. Essa luz é Cristo. O próprio Cristo se denominou a luz de Deus que veio ao mundo. João 12, você pode ver isso lá no versículo 44. Jesus vai dizer que é a luz que veio ao mundo. Para quê? Para que os que estão nas trevas saiam das trevas, venham para a luz, seguindo a Ele que é a luz. Está entendendo? Então o apóstolo João vai dizer que a nossa comunhão, um com o outro, ela não depende de uma instituição religiosa. Ela não depende de um conceito religioso. Ela não é por meio de um ambiente religioso. A minha comunhão com você, se está na fé cristã em Cristo, é dentro da unanimidade, do vínculo da paz, na palavra, em Cristo. Somos um só povo, em Cristo. Quando você tem o entendimento de que é de Deus, de que é povo de Deus, de que tem comunhão, se tiver em determinada igreja, então você aí está se colocando dentro de uma direção que não é a de Cristo. Essa sua comunhão não faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não está subjugado a um ministério, a uma denominação, a um conceito, um critério religioso dentro de nenhum ambiente religioso. O corpo, igreja de Cristo, ele está alinhado com a cabeça, que é Cristo. O corpo é todos aqueles que estão na luz, em Cristo. Aprendeu isso aí? Porque hoje a gente vê as pessoas dizendo, se não for para a igreja, como é que você vai ter comunhão com a igreja? Qual igreja? É preciso entender que igreja você está falando. É preciso explicar qual o conceito de igreja que você está tendo. Quando você diz, temos que ir para a igreja, temos que estar na igreja. Não podemos ser de Deus fora da igreja. Não podemos ter comunhão com os irmãos fora da igreja. Aí, quando você tem o entendimento de que a igreja, a instituição, é o ambiente para isso, aonde você foi ensinado e está vivendo nesse entendimento que tudo tem que ser na igreja, para as igrejas, você está fora da verdade do evangelho. Isso é perigo. Se isso estiver acontecendo na sua vida, se você tiver com o entendimento desse jeito, você está perdido de Cristo. Isso é muito perigoso, porque você pode estar com a sua mente cauterizada, achando que é de Deus, que está em comunhão com Deus, que está em Deus, está seguro para a salvação, por meio da igreja que você está, por meio da vida religiosa que você aderiu, por meio da submissão aos critérios do legalismo religioso que você se submeteu.
E aí você pode estar com a sua mente cauterizada, entendendo que já está em Deus. Mas só que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios 4, no versículo 17 e 18, é muito interessante quando a gente deixa a nossa mente ser iluminada pela palavra. Quando a gente é guiado pelos princípios da palavra. Não pelos conceitos doutrinários que os homens ensinam. Olha o que Paulo vai dizer lá na carta dele aos Efésios. No capítulo 4, vamos ver o que Paulo vai dizer no versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andes mais como andam também os gentios, os outros, na vaidade do seu entendimento. Sentido. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e pela dureza do coração. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Eles entendiam que estava servindo a Deus. Eles entendiam que eram de Deus. Mas com o entendimento entenebrecido. Entenebrecido é que não consegue contemplar clareza daquilo que Deus mostra, fora daquilo que Deus mostra. E por que estavam separados da vida com Deus? Por causa da ignorância e da dureza do coração. Está aqui Paulo dando esse relato para os irmãos que já estavam em Cristo. E Paulo vai dizer que os outros estão perdidos da vida com Deus. Por que estão perdidos da vida com Deus? Separados da vida de Deus. Porque estão com seu entendimento obscurecido. Até agora, a verdade do Evangelho não iluminou o entendimento deles. Portaria? Está no P, Jane? Tá, é. Até agora eles não tiveram o esclarecimento do Evangelho de Cristo, por onde eles vão ter a clareza, o entendimento da vida com Deus. E Paulo vai dizer isso em sua carta, 2 Coríntios 4:4. Portaria? Tá sem telefone lá, já. Tem que descer lá para ir lá, vai. Vocês estão entendendo isso? Então, Paulo vai dizer, é porque eu paro aqui, tá, mas vocês já sabem que eu estou no trabalho. Mas vão aí. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Estejam mais atentos a ouvir. Analise o conteúdo de tudo aquilo que pregam para você. Não se deixe levar pela pessoa, pelo movimento, pelo emocionalismo. Busque entender. Deus, ele quer que a gente use o entendimento. Que a gente tenha compreensão, tenha conhecimento daquilo que estão falando, se condiz com aquilo que Deus nos mostra. Primeiro, você tem que conhecer a verdade para não ser levado pela mentira. Como é que você vai se defender da mentira se você não conhece a verdade? Tudo que diz que é de Deus você segue, porque você não tem o entendimento nem o conhecimento de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que esses aqui estavam separados da vida com Deus. Por causa do entendimento entenebrecido, a dureza do coração, a ignorância, por falta do conhecimento de Deus. O próprio Deus vai dizer que o povo foi destruído, o povo dele. O povo que estava vivendo com ele se perderam dele. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Você tem que entender que vida com Deus não é cumprir tabela de igreja, não é cumprir formalidade de igreja, não é viver devoto, zeloso, escravizado, dentro de obrigação e compromisso de igreja. A vida com Deus é com entendimento na palavra, para andar por ela. Para não se perder dos princípios da direção de Deus. Vida com Deus não é você escravizar a sua vida no legalismo. Isso que o povo tem que entender. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer que estão separados da vida com Deus pelo entendimento entenebrecido. E isso é um trabalho do diabo, do reino das trevas, trabalhar para tirar do homem o entendimento da verdade do Evangelho. Isso é uma operação do diabo. O próprio Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios 4:4,
que o Deus desse século, Paulo se refere a Satanás, com suas legiões de demônios, espíritos malignos, anjos caídos, que estão a serviço do reino das trevas. Paulo vai dizer que cegou o entendimento dos incrédulos, irmãos. E qual o objetivo de Satanás? Cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Tirar do homem o entendimento daquilo que o evangelho mostra. E por quê? Jesus vai dizer por quê. Lucas 8:10. Aliás, 8:12. Lucas 8:12. O diabo tira do entendimento do homem a palavra, para quê? Para que o homem não se salve crendo aonde? No evangelho. Salvação é crer no evangelho. Salvação, vida com Deus, é ter o conhecimento do entendimento do evangelho. Não é estar dentro de igrejas evangélicas vivendo robotizado, alienado, servindo em sacrifício religioso. Salvação é por crer no evangelho. É pelo conhecimento da verdade que o evangelho nos mostra. Então Paulo vai dizer que eles estavam separados da vida com Deus por causa do seu entendimento entenebrecido pela dureza do coração e a ignorância. É só você ler Efésios 4:17 e 18. Então, o apóstolo João, vamos voltar lá para João. João capítulo 1, versículo 7. João vai dizer, se nós estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue fala da morte de Jesus, a morte sacrificial para a remissão dos pecados. Isso é por fé, crendo nesse ato, nessa obra de Deus que Jesus consumou. Remissão de pecados não é dentro de um cerimonial feito pelo homem nas igrejas, como dizem aí, o batismo nas águas. Remissão de pecados não é por meio de flagelo, penitência, de reza, de caridade, como ensina as religiões católica, espírita e outras. Remissão de pecado é pela fé no sacrifício vicário de Cristo. Jesus morreu para isso, para remir o homem de sua culpa, purificar o homem de seus pecados, justificá-lo diante de Deus, para absolvê-lo do tribunal divino que sentencia o homem à condenação eterna. Jesus morreu por isso, para salvar o homem. Tudo está em Cristo e temos que crer por fé. Não é por vida sacrificial de devoção, dentro do legalismo religioso, cumprindo isso, aquilo, e praticando ritual cerimonial e essas coisas que vocês estão presos no sacrifício de tolo. O apóstolo João vai dizer, se andarmos na luz, observe uma coisa aqui, andar na luz, estar na luz, o que é isso? Você entende o que é isso? O pregador tem que explicar, irmão. O pregador não pode criar sua interpretação e colocar para o povo, porque senão leva o povo à maldição. Tem muita gente dentro de maldição, sabe por quê? Porque está recebendo a instrução da palavra de Deus totalmente deturpada. Muitos estão deturpando, falsificando e tirando o povo da direção da palavra, colocando suas interpretações. Esse é o trabalho de Satanás, perverter o caminho da verdade. Levar o povo a desviar daquilo que o evangelho mostra. Através desses homens que eles levantam, que se denominam de Deus, pregando o evangelho maldito, doutrina de demônios, heresia de perdição, vento de doutrina. Esse é o trabalho do diabo para tirar o povo da direção de Deus. Cuidado. O apóstolo João vai dizer, se estivermos na luz, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. A minha comunhão com você que é cristão, também está em Cristo, não depende de igreja, de denominação, de vida formal religiosa dentro de nenhum ambiente. A minha comunhão com você depende se você está na fé, na doutrina, no senhorio de Cristo, guiado pelo mesmo Espírito. Aí eu tenho comunhão com você. Jamais eu vou ter comunhão com alguém que está submisso à doutrina de algum sistema religioso. O apóstolo Paulo, ele combatia, ele não estava em comunhão com quem deturpava a verdade do Evangelho. Paulo não tinha comunhão com quem trazia ensinamentos que colocava o povo fora da direção do Evangelho.
Paulo não tinha comunhão com quem pregava um conceito de salvação que não era o do Evangelho. Paulo não tinha comunhão com aqueles que deturpavam a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar o homem, colocando outro meio, outra direção para o homem chegar a Deus e ser salvo. Paulo combatia o bom combate da fé. Eu não tenho comunhão com quem ensina contrário ao Evangelho. Eu não tenho comunhão com quem ensina o povo a buscar a Deus dentro da igreja. Porque isso não é procedente do Evangelho. Isso tira o povo do princípio que o Evangelho mostra. Que você não precisa buscar a Deus. Você precisa ir a Deus pela mensagem do Evangelho, encontrando esse Deus em Cristo, não em igreja. Deus se encontra em Cristo. E para que eu possa ir a Cristo, é pela mensagem do Evangelho, que tem que ser pregada para que todo aquele que ouça e creia seja salvo. Não é uma igreja para eu ir estar dentro dela servindo, escravizado, alienado, robotizado, para que eu venha ser salvo. Então eu não tenho comunhão com quem prega essa mensagem, porque esse contexto aí está fora da verdade do Evangelho. Muda os valores e os princípios. Eu não tenho comunhão com quem prega uma doutrina de que tem que guardar o sábado para ser salvo, tem que dar dízimo, tem que ser batizado, porque essa doutrina é contrária à doutrina de Cristo. Jesus nunca ensinou isso. Essa doutrina faz o homem anular o sacrifício de Cristo. Essa doutrina faz o homem cair da graça de Deus. Esse ensinamento, esse entendimento que as pessoas têm, ensinado pelos líderes nas igrejas, de que ele precisa cumprir ritual cerimonial, está dentro de determinação de ambiente religioso para ser salvo, isso faz vocês cair da graça. Foi o que Paulo combateu contra aqueles que pregavam outro meio, que não era unicamente o que o Evangelho mostrava. Estavam acrescentando, adicionando. Dá uma lidinha lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3 ao 4, do 1 ao 4, Gálatas. Dá uma lidinha lá que tu vai ver Paulo corrigindo os irmãos que estavam sendo ensinados por uma doutrina de demônios, que estava levando os irmãos a viver cerimonial, ritual, sacrifício, para que viesse também ser salvo, adicionando. Tinha alguém pregando lá naquela época que tinha que se circuncidar, porque senão não era salvo. Estavam pregando regras da lei, cerimoniais e normas da lei. Paulo disse não. Você que quer ser justificado pela lei, guardando tudo que a lei pede, você da graça tem caído. Você da graça tem caído. Que acha que é de Deus porque está numa igreja, porque foi batizado, porque toma ceia, porque dá dízimo, porque guarda sábado, porque é bonitinho na religião, se veste como a religião manda, não come isso, não bebe aquilo, você da graça tem caído. Você está entendendo isso, a gravidade, irmão? Você está entendendo a importância de você ser prudente na fé, cuidar da tua vida na doutrina de Cristo, para você não se perder do entendimento de Deus, achando que está em Deus, perdido da direção de Deus. Cuidado. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Por quê? Fazendo isso, Timóteo, tu te salvarás a tu e aos que te ouvem. Porque tu vai estar na doutrina e vai estar corrigindo o povo, ensinando o povo na doutrina, Timóteo. Não te deixa levar por outros meios, caminhos, princípios, valores, regras, normas que os homens colocam, inspirado por Satanás. A religião leva o povo a crer em Deus para ser salvo, em Jesus, mas a viver um bocado de regra, de norma, porque senão não é salvo. A religião leva o povo a buscar a Deus em Jesus, mas se não estiver dentro do sistema religioso deles, não é de Deus. Porque eles ensinam que é ali que você tem que estar e servir para ser a Deus. Isso não é o Evangelho, irmão. Eu não tenho comunhão com quem vive nesse entendimento, nessa doutrina. Eu não tenho comunhão com quem vive nos princípios e valores de igreja nenhuma. A palavra de Deus me ensina a ter comunhão com outro que está em Cristo, na doutrina, na fé, na esperança, guiado por uma só cabeça, fazendo parte de um só corpo. Não, aí tem muito corpo que diz que é de Deus. Aí é os ministérios religiosos, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista.
Tanta igreja universal, Vitória em Cristo, Igreja Mundial do Reino, do poder que diz que é de Deus. Cada um é um mundo de Deus diferente. Cada um é um corpo de Cristo. Está errado, irmão. E o pior de tudo é que todos que estão dentro dela estão desviados da verdade do Evangelho. Todos. Todos. Sem exceção. Alguém disse para mim, ué, tu me mostra uma igreja aí verdadeira? Eu digo, nenhuma. Nenhuma. Porque Cristo não mandou você procurar a igreja verdadeira. Ele mandou você conhecer a verdade. Ele mandou você ir a Ele. Ele mandou você seguir a Ele. Ele mandou você guardar e praticar a palavra dEle. Ele mandou você ser discípulo dEle, não de igreja, de pastor nenhum, de nenhuma religião. Ele mandou você estar nele e a palavra dEle em você. Aí sim, você quando tiver a prudência de buscar esse conhecimento e estar nessa direção, você encontra verdadeiramente a vida com Deus. Então eu quero dizer a você que você entenda isso que eu estou aqui ministrando, que eu estou aqui mostrando para vocês. Dona Graça, Felipe, viu? Tchau. Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Hoje as pessoas estão divididas, estão escravizadas, alienadas, colocando suas vidas a serviço, sendo devotos e praticantes, servindo como se fosse a Deus, vivendo como se fosse para Deus, se sacrificando como se fosse para Deus, recebendo e tendo compromissos como se fosse para Deus, dentro das igrejas, dentro do sistema religioso, onde o povo devota a sua vida como se fosse para Deus. Não, vocês têm que conhecer a verdade. São poucos os que estão pregando a verdade. Se você continuar com seus ouvidos atentos para ouvir o que é pregado e ensinado dentro da tua igreja, tu nunca vai conhecer a verdade. Pare para criticar, use o senso crítico, questione, analise outros conceitos que são pregados e vá buscar conhecer a verdade que está revelada aqui na palavra de Deus. Jesus, é aqui que você tem que usar o critério, o alicerce, o fundamento da tua fé com Deus. É pela palavra, não é pela tua igreja. Não é pela tua obrigação religiosa, pelas tuas tarefas, teus compromissos, tua vida de sacrifício religioso que é vã. Essa adoração que o povo vive a Deus, essa busca de Deus, essa vida de temor a Deus que o povo vive pelas religiões, é vã. Estão fazendo tudo isso em vão. E por que é em vão? Porque estão fazendo sem o entendimento. Foi Jesus quem disse isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, que é o entendimento, está distante de mim. O entendimento desse povo que está aí vivendo essa onda de vida de Deus, hoje é moda, né? Hoje o que se propaga de religião, todo mundo dizendo que está adorando a Deus, está buscando a Deus, em vão. Porque esse povo está levado pela emoção, pela necessidade, pela busca de um lugar conveniente, onde encontre palavras de autoajuda, que seja o que eles querem, que digam que Deus está ali para dar, para resolver, para fazer e acontecer na vida deles. Esse povo está buscando esses ambientes religiosos, para buscar segurança espiritual, conforto de Deus, proteção de Deus, estão perdidos. O socorro do Senhor, ele vem do Senhor. O socorro de Deus para nós, ele vem do Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo não está restrito, limitado dentro de nenhuma religião ou igreja. Você não vai encontrar socorro de Deus dentro de igreja. Não é pregado isso hoje, né? Não pregam isso? Na igreja você encontra o socorro de Deus. E até dizem que igreja é o hospital de Deus, é o lugar do milagre, é o lugar onde Deus está ali para operar na vida do povo. É mentira, irmão. Jesus nunca operou milagre dentro de igreja. Jesus nunca mandou o povo ir para nenhuma igreja para encontrar Deus, nem para buscar bênção de Deus. O único lugar que Jesus mandou o povo ir e seguir e estar para encontrar Deus não é um ambiente geográfico. É Ele que é o próprio Deus. É nele, é por Ele. Jesus disse, vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim. Hoje não. Eu não tenho comunhão com quem prega essa doutrina, esse conceito de Deus vivido dentro da religião. Por isso que eu não estou mais submisso, nem me sujeitando
a estar dentro de nenhuma religião, sendo doutrinado, instruído, guiado numa vida maldita, como se fosse verdadeira de Deus. Seguir doutrina de demônios, viver esse evangelho anátema, esses ventos de doutrina, esses movimentos pagãos, que o povo está vivendo dentro das religiões e das igrejas. Eu, conhecendo a verdade, jamais eu vou corromper, me desviar dos princípios do evangelho, para agradar nem a mim, nem a ninguém dentro da igreja. Porque o que se prega dentro das igrejas não é o princípio do evangelho. Eu estou sempre dizendo isso, irmãos. O que se prega dentro das igrejas não é os princípios do evangelho de Cristo. Eu não tenho comunhão com quem vive alienado, escravizado, servindo, submisso a nenhuma regra legalista dentro de nenhuma igreja, sobre a autoridade de nenhum líder. Eu não tenho comunhão com ninguém que está dentro de igreja. A minha comunhão é com quem está na fé, na doutrina, em Cristo, na esperança da salvação que o evangelho mostra. É aí que eu tenho comunhão de fé. Não depende de uma igreja, de um ambiente, eu estar ali dentro, naquela formalidade, naquele ambiente solene, naquele ajuntamento. Tem que estar ali para ter comunhão, é mentira. Então que você analise todo esse ensino que você recebeu agora, essa instrução, esse esclarecimento, que foi levado a você nessa live, nesse vídeo, e que você seja humilde, esteja aberto para ouvir de tudo, reter o que é bom. Não feche seus ouvidos não, ouça de tudo. Agora retenha o que é bom. E o que é bom? É aquilo que está dentro do princípio do evangelho. O que não tiver no evangelho, não escute. Se alguém não traz a você a doutrina de Cristo, não receba. Porque esse indivíduo não tem a Deus. Ele está aí enviado por Satanás. Mas ele vai dizer para você que é um instrumento de Deus, que é ungido de Deus, que é a autoridade de Deus para a sua vida. Saia daí enquanto é tempo. Conheça a verdade e seja liberto. Seja prudente. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelha, como de Deus, mas são lobos devoradores, ministros de Satanás. Conheça a verdade, irmão. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém?